E isso é fácil de entender porque ele é pai. Então você consegue entender isso com facilidade. Amém? Vocês estão com a mente tão fraca, irmãos. Olha, guarda essa imagem bem na sua cabeça. Eu produzi uma imagem baseada na palavra de Deus. Vocês conseguem identificar o que está vendo aí? É um homem arando a terra. Eu já fiz isso. Com auxílio aí de um boi. Eu já fiz isso. Mas quem ara a terra, que significa revolver a terra, para que entre oxigênio, para que a terra fique fértil, é preciso fazer isso. Normalmente nós temos que aproveitar ao máximo o terreno. E geralmente as pessoas fazem vias, linhas, para que quando for plantar, plante ali. Para otimizar o espaço, para aproveitar bem o espaço, faz-se linhas. Mas se eu for arar a terra, como ele está fazendo aí, olhando para trás, vai ficar tudo torto. Tem uma boa turma aqui que dirige ou pilota, e você sabe muito bem. Tenta andar 300 metros olhando para trás, para tu ver a desgraça. Não precisa fazer isso não, não faça. Só estou dando um exemplo, repete, não faça. Não é conselho, não faça. Mas, você está dirigindo aqui, irmãos, se você fizer isso, ó, você pode perder a linha. Porque você perde o senso de espacialidade e de direção. Tá? Você está dirigindo por muitas horas, pescoço doente, se você ficar fazendo assim, ó, naturalmente o veículo sai da linha. E às vezes, um tantinho só que sai da linha é o suficiente para um acidente. Entende? Quem como eu já tomou susto de você estar parado, está num sinal qualquer, certo? E um carro dá ré e você frear de vez achando que o seu que está voltando. Ou um carro sai e você acha que o seu está voltando. Tá? Comigo é muitas vezes, irmão. Tá? Você está parado, aí o outro sai, você tem a impressão nítida que o seu que está voltando. O outro está indo e você acha que o seu que está voltando. Porque às vezes a mente dá uma bugadazinha. Certo? Então o que ele está dizendo aqui, na verdade? Olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo 9. Jesus falou: ninguém que lança a mão do arado, ou que pega no arado, que começa a trabalhar arando, que começa a trabalhar revolvendo a terra, preparando para o plantio, significa fazendo a obra de Deus. E olha para trás, disse Jesus, ninguém que faz isso é apto para o reino de Deus. Como assim, pastor? Quando nós olhamos para trás, nós nos tornamos alguém que perdeu a classificação de apto. Fique tranquilo que isso não é definitivo. Havendo arrependimento, havendo retorno, a pessoa tem a oportunidade. Fique tranquilo, porque assim como Pedro, que negou a Jesus, quantas vezes, irmãos? Foi 3? 3 vezes. No curso de 4 anos, não foi? Foi quando? Na mesma noite. Como é que a pessoa trai alguém 3 vezes, irmão, na mesma noite? Pense na traição, não é? Grande. Mas diz a Bíblia que ele chorou, que ele se arrependeu, que ele aceitou a correção, que pouca gente para pensar nisso, porque Jesus coloca ele na frente dos outros, confronta ele na frente dos outros, e Pedro aceita a correção, e ele é restaurado. Aí eu não posso perder a oportunidade. Pergunta ao teu irmão, tu fica desconfortável a ser chamado a atenção na frente dos outros? Meu irmão, tem gente que dê nela, mas não faça isso não.
Tem gente que ela acha melhor tomar uma lapada, sabe? Uma surra, do que ser exposta na frente das pessoas. Mas Pedro foi. De propósito, por Jesus. Perguntaria eu a você, foi à toa? Ou tinha alguma lição a ser aprendida ali? Amém? Então não podemos olhar para trás. Não podemos. Eu coloquei também aqui Gênesis 19, 26. Você lembra que a mulher de Ló, ela também olhou para trás, e a Bíblia diz que ela foi convertida ou transformada em uma estátua de sal. Todo mundo conhece isso? Tá? Vamos aqui, Filipenses capítulo 3, verso 13. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, relacionado a mim, o que diz respeito a mim, falando sobre mim, não julgo que haja alcançado. Quer dizer, eu ainda não venci, eu ainda não alcancei. Seria equivalente a dizer, eu ainda estou lutando, eu ainda estou batalhando. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Nunca houve uma geração tão fragilizada como essa, irmãos, que conseguem rememorar o passado de novo e outra vez e mais uma vez. Irmãos, tem gente que é ferida, é machucada, é de alguma forma magoada, e aquilo não sai mais da cabeça. A pessoa vive num loop de novo e de novo, parece que ela está ouvindo a mesma coisa outra vez. A Bíblia proíbe isso, queridos. Paulo diz claramente, olha, o melhor a fazer é esquecer das coisas que para trás ficam. Ele não está dizendo esquecer pessoas, ele não está dizendo deixar de ajudar quem precisa, mas ele está falando especificamente de coisas, acontecimentos. Deixa para trás, avança, porque se você ficar revivendo o passado, o processo mais comum de acontecer é de você lançar o seu passado para o seu futuro. O que significa isso, pastor? Simples. Quando você vive nesse loop e sofreu no passado, você fica imaginando que o seu futuro também será de sofrimento. E a pessoa fica travada, ela fica com medo. Porque o medo, ele é limitador. Tem pessoas que são assim. Teve um trauma, teve uma situação dificílima. Aquilo machucou muito, aquilo magoou muito, aquilo agoniou muito a pessoa. E qualquer coisa parecida com aquilo é como se ligasse um botão na mente da pessoa, dizendo, é guerra, é luta. Aí a pessoa fica alerta, não consegue relaxar. Tudo é exagerado, tudo é demais. Você deve conhecer alguém assim. Um copo de água é motivo para uma briga. Uma porta entreaberta. Exemplo, eu não gosto de porta de guarda-roupa aberta. Simples. Tenho eu receio que algum inseto, em especial escorpião, entre e se esconda entre as roupas. A coisa que eu mais pego no meu quarto é porta de guarda-roupa aberta. Terminar o culto, você pergunta para a pastora, o pastor vive reclamando da porta aberta? Não. O que é que eu faço? Eu vou lá e fecho. 20 minutos depois, está ela lá aberta. Alguns segundos depois, eu vou lá e fecho. E eu que lute. Mas por que isso seria motivo para um divórcio? Por que isso seria motivo para uma briga? Para muitas pessoas, é inadmissível. Ela pode fazer, ela pode resolver. Mas o problema não é resolver. O problema
é que ela precisa gritar, precisa fazer careta, precisa subir as veias, precisa.